A direita e a esquerda hoje usam as mesmas palavras para designar coisas radicalmente distintas. Ou seja, os mesmos significantes circulam em campos ideológicos diferentes, carregando significados virtualmente opostos. Se a gente pega termos como sistema, democracia, liberdade, até mesmo o termo povo em menor escala, esses termos que parecem tão comuns à direita e à esquerda, estabilizados, no debate político e de alguma forma então quase neutros, na verdade, eles funcionam como recipientes semânticos disputados, entre os diferentes campos ideológicos. O que muda não é o vocábulo, a palavra em si, mas é o conteúdo histórico, social e político empregado, por cada campo político quando justamente mobiliza essas palavras. É nesse ponto, então, que o Paulo Arantes, lá no Zero à Esquerda, vai falar de um deslizamento semântico, de uma espécie de derretimento, semântico, em que, então, o mesmo significante, a mesma palavra, passa a operar com significados distintos, e às vezes até mesmo opostos, conforme o campo que mobiliza aquilo ali. Diante desse cenário, então, o Instituto Núcleo Ibirapuera empreendeu uma pesquisa em escala nacional, buscando melhor compreender o que é que de fato significa ser de esquerda no Brasil em 2025. Buscando, então, fazer uma espécie de retrato do progressismo brasileiro nesse momento. E um dos achados mais relevantes da pesquisa é que o sentimento antissistema, que é de fato a principal substância do bolsonarismo, é aquilo que congrega os eleitores bolsonaristas, também atinge os eleitores de esquerda, mas com um sentido diferente, justamente. Porque, ao contrário da direita, que então quando pensa no Bolsonaro, por exemplo, pensa ali numa figura que é o outsider, aquele que se contrapõe ao establishment, ao sistema, a esquerda, quando pensa na palavra sistema, não entende justamente o sistema como democracia, como as instituições democráticas. E então, quando se coloca de maneira antissistêmica, não se coloca de modo a questionar a democracia, como faz o bolsonarismo, por exemplo. Então, justamente, o sentimento antissistema não se traduz em rejeição à democracia e às instituições democráticas. Muitos eleitores de esquerda estão identificados com mecanismos de transparência de investigação e fazem questão de não generalizar, dizendo, por exemplo, que há sim bons políticos, sobretudo aqueles ligados à causa das minorias. A gente estaria, então, diante daquilo que o Paulo Arantes vai chamar de uma reversão histórica, em que as mesmas palavras, liberdade, sistema, democracia, acabam designando coisas radicalmente diferentes a depender do campo político que as emprega, sem uma estabilização de significado que seja comum a todos. Essa desconexão entre as palavras e as coisas acaba revelando uma crise de significação. Um mundo de ponta cabeça, um mundo de coisas trocadas, nos diz o Paulo, de significados intercambiáveis, a ponto de, justamente, as palavras não dizerem rigorosamente mais nada, salvo o seu contrário. E então, na vitrine da globalização, nós temos uma esquerda que aparece na retaguarda, agarrando-se com afinco ao que está aí. Por quê? Por pior que possa parecer, isso é melhor do que está por vir, aos olhos dessa esquerda.